ok? Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma edição do Papo Financeiro, hoje transmitido aqui direto da sede da Ponto C Consultoria, e pela primeira vez vamos compartilhar com vocês aqui nossa missão, nossa visão e nossos valores que foram colocados aqui na nossa nova sede, terminando a nossa nova decoração. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre investimentos. Nós recebemos durante a semana uma série de perguntas sobre investimentos do time que nos apoia aí. Aliás, falando de apoiadores, eu queria agradecer ao pessoal da FNCC, da Cogem, da Coperfensa, do Cicobi Secres, todas aquelas pessoas que vêm mandando perguntas, que vêm falando de cooperação, que vêm falando dos diversos segmentos. E hoje nós vamos falar com você especificamente sobre investimentos. Você tem investimentos ou pensa em ter investimentos? Acha que é uma coisa fácil, que é uma coisa difícil, que é quase impossível? Eu não sei exatamente qual a sua posição, mas vamos pensar o seguinte: poupar é uma coisa fácil? Guardar dinheiro é uma coisa fácil? Em 80% dos casos a resposta é não, por uma simples razão. Para nós aqui, só para nós, chega aqui perto de mim. Gastar dinheiro é bom, não é? É muito bom. E guardar dinheiro, entesourar dinheiro, dá aquela sensação que eu estou deixando de fazer alguma coisa, que eu estou deixando de consumir alguma coisa, e é. Mas, para te dar um maior foco em fazer investimentos, pensa comigo. Eu estou deixando de consumir hoje, eu estou deixando de poupar hoje, de gastar hoje, perdão, para gastar mais e melhor no futuro, para ter alguma coisa que eu realmente queira, uma coisa que realmente vá valer a pena e vai gerar resultado para mim. Aí o investir acaba ficando um pouquinho mais fácil, acaba ficando um pouquinho mais agradável de você sentir esse resultado. Pensa no futuro, pensa naquilo que você está almejando. Pode ser que seja uma viagem, pode ser que seja um carro novo, pode ser que seja mais conforto para a tua aposentadoria, não sei. E se imagine naquele momento. Vamos imaginar que fosse um carro, por exemplo. Pense naquele carro, você está entrando naquele carro, você está dirigindo aquele carro, aí você vai ver que as semanas, os meses, talvez até os anos necessários para você conseguir investir vão ficar um pouco mais fáceis e, no mínimo, um pouco mais agradáveis. A cada mês, quando você for lá fazer aquele depósito, quando você for lá fazer aquele investimento, você vai ver que é um pedacinho daquele seu sonho, que deixou de ser sonho agora e virou um projeto, que você está conquistando e que você está conseguindo avançar. Nós recebemos aqui algumas perguntas, eu vou responder algumas para vocês. Qual é a condição principal para que você atinja seu objetivo? Uma palavrinha só: foco. Eu tenho que ter foco. É fácil ter foco? Sinceramente, tem muita coisa que tira a nossa atenção no meio do caminho. Quando você pensa em investimentos, quando você pensa em começar a acumular, à medida que o tempo vai passando, que aquele dinheiro vai começando a ficar um pouco maior, crescendo, quando passa um mês, 2 meses, 3 meses, você já começa a pensar, seu inconsciente já começa a pensar em alguma utilidade para aquele recurso, não é? E normalmente uma utilidade que você não precisa esperar tanto tempo. Daí a importância de ter o foco, que vem da capacidade de responder uma pergunta, a diferença entre o que eu quero e o que eu realmente quero. Por exemplo, se eu estou juntando dinheiro para fazer uma viagem, passados 6 meses, 7 meses, eu vejo que aquele recurso dá para eu comprar alguma coisa, pode ser que seja um terno novo, pode ser que seja, sei lá, alguma coisa nova que você queira, lembra do teu objetivo final, a tua viagem. Aí vai ficar mais fácil para você conseguir, para você focar naquele objetivo, e pensa sempre naquela satisfação. Para investir, o que eu preciso? Primeiro ponto, conhecimento. E como eu adquiro conhecimento? Quando eu vou pesquisando, quando eu vou buscando. E existem maneiras talvez mais fáceis e maneiras não tão fáceis. Qual é a maneira mais comum? Aí vem uma primeira provocação para você. Quando você chega numa instituição financeira para fazer uma aplicação, muitas das vezes ele diz para você assim: preencha aqui o teu perfil de risco, para saber se você é conservador, se você é moderado, se você é agressivo. E sem querer desmerecer, isso muitas das vezes funciona muito bem. Só que o que você não pode esquecer em alguns casos é que aquele perfil, aquela análise, reflete o tipo de produto, ou o que a gente chama de portfólio, o portfólio que a pessoa, que a instituição tem à sua disposição, e não necessariamente aquilo que você precisa.
Hoje nós temos dezenas, nós temos centenas de produtos ligados à área de investimentos que só tem um caminho, quando você sabe o que realmente quer. Existem fórmulas como, por exemplo, você dedicar 10% a fundos mais agressivos, você dedicar 30% a fundos de porte médio, resultante em conservadores. Eu, Márcio em particular, acredito que você deva saber a sua composição, que tipo de nível de risco você realmente está disposto a correr, o que você realmente quer. Existe uma equação muito clara que chama-se equação risco-retorno, né? Quanto maior o risco que eu estou propenso a correr, maior a minha probabilidade de retorno. Só nunca esquecer, a gente está falando de probabilidade, não necessariamente do retorno. Então, aquele recurso que você vai acumulando, quando você coloca ele para investimento, pense sempre no seguinte: o que eu realmente quero, o que eu estou buscando? Se eu estou buscando uma coisa de longo prazo que realmente vai me fazer falta, que é uma coisa que precisa ser mais conservadora, eu abro mão um pouquinho da minha rentabilidade, das minhas possíveis taxas de juros. Se eu estou pensando em alguma coisa, esse dinheiro aqui eu posso arriscar, eu posso ter um lucro exponencial com ele, como eu posso, talvez não ganhar tanto, mas arriscar. Arrisque em fundos mais agressivos. Aliás, falando de fundos, a gente recebeu uma pergunta bem legal aqui, sobre a análise de rentabilidade. Como é que eu analiso a rentabilidade? A maneira mais comum que nós temos, e que a mídia às vezes acaba mostrando para a gente de uma forma mais clara, é quanto aquilo rendeu percentualmente. Mas, quando você vai analisar um fundo, quando você vai analisar um investimento, é importante você notar o seguinte também: não basta só olhar a rentabilidade, você tem que pensar em taxas de administração, em outros custos embutidos, em outros custos fixos embutidos na hora daquela composição, porque isso vai afetar o seu resultado final. E às vezes nós desprezamos 0,5%, 1%, por se tratar, psicologicamente falando, de um valor muito pequeno, de um percentual muito pequeno. Mas na realidade, quando você coloca isso ao longo de meses ou mesmo ao longo de 10 anos, pensa num fundo de previdência, por exemplo, quanto isso pode representar? Isso pode representar milhares e milhares de reais, o que vai acabar impactando no seu resultado final, no bolo final que você vai projetando ali. Milagres, uma coisa muito bacana que perguntaram aqui: quando eu encontro algum investimento, quando eu encontro algo que está muito melhor, que está muito acima do mercado, com todo respeito, existem exceções, para tudo que a gente fala tem exceções, mas é muito raro, é muito difícil você conseguir taxas e rentabilidade muito fora do que o mercado oferece. Nesse caso, não estou dizendo aqui absolutamente para você para recusar de plano, não é essa a ideia, não é essa a intenção, mas analise o que levou aquela empresa ou instituição a te oferecer taxas muito acima. Pode ser que ela esteja precisando de liquidez, pode ser que ela esteja alavancando recursos para um investimento muito bom. Agora, normalmente, quando está muito acima da curva, muito acima da média, vale um pouco mais de atenção. Nós somos ansiosos no nosso desejo, no nosso inconsciente. Qual é o objetivo? Eu quero ganhar cada vez mais, eu quero ter muito resultado. Agora, resultado e rapidez são coisas que precisam ser analisadas com um pouquinho de cuidado. Investimento, um bom investimento, ele requer, antes de mais nada, estudo e paciência. Quanto mais você estudar, quanto mais você conhecer, mais você vai ter uma noção da tua real necessidade, do teu real anseio, e vai poder gerar resultados. Um outro exemplo para você: quando você fala assim, eu vou investir num fundo ou eu vou aplicar direto no mercado financeiro. Depende do que você almeja. Quando você fala em investir em um fundo, em um portfólio, por exemplo, você tem que ter consciência do seguinte: naquele fundo você vai ter pessoas, você vai ter profissionais ali dedicados a acompanhar a movimentação daquele dinheiro. Além de ter uma outra vantagem, qual é? O ganho de escala. Por exemplo, se você aplica R$1.000, se seu vizinho aplica mais 1.000, se eu aplico mais 1.000, somando aquilo fica um bolo interessante, um volume interessante de dinheiro, que vai fazer com que aquele profissional responsável, gestor do fundo,
tenha um poder de barganha melhor no mercado, ele consiga taxas melhores. Por exemplo, se você vai chegar num local para fazer uma aplicação de R$1.000, a probabilidade de você ter uma taxa boa é X. Se ele chega lá com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais, a probabilidade de ele ter uma taxa boa, potencialmente ela é muito maior, ela é muito mais interessante. Mas, como tudo, tem um colateral. Essa pessoa, para fazer esse monitoramento, para fazer esse acompanhamento, vai ter um custo. Isso é a chamada taxa de administração. E você, se quiser fazer isso pessoalmente, se quiser acompanhar o mercado pessoalmente, você tem que ter uma coisa muito importante: tempo. Tempo e dedicação. Aí, há de se pesar na balança aí esses dois fatores. Eu tenho tempo para monitorar e acompanhar os meus investimentos? Tem muita gente que faz isso por hobby. Aliás, até uma coisa muito legal. Para quem não conhece, para quem nunca operou com o mercado de ações e quiser trabalhar um pouco nesse mercado de investimentos, que tem muita lenda, tem muita história, mas você só consegue realmente digerir, você só consegue realmente conhecer quando você testa. Muitos sites, eles têm lá uns simuladores de investimento, onde eles te dão um dinheiro virtual, 100 mil, 200 mil reais, e você começa a jogar com a cotação real das ações, dos fundos de ações, das debêntures, enfim. É o tipo de coisa que você pode ler livros e livros e livros e livros sobre o assunto, mas eu vou te dar um conselho. Entra num site, qualquer site de uma corretora, de uma bolsa que seja aí de sua preferência, começa a navegar, começa a conhecer. E um aviso: resista à euforia. Primeiro pesquise, teste. Pode ser que daqueles 200 mil virtuais, daqui a pouco ele vire 300, 400, você fala, vou ficar milionário rápido. Calma, vai conhecendo como funciona, como é que são essas oscilações, mesmo que seja por hobby. Porque na esteira desse assunto, no investimento é legal como uma coisa vai levando a outra. É uma coisa muito comum. Eu primeiro preciso acabar com todas as minhas dívidas para começar a ser um investidor? Não. Investimento, antes de mais nada, é um hábito. Então, mesmo que você esteja lá utilizando algum cheque especial, utilizando algum tipo de empréstimo, algum financiamento, pega uma pequena parcelinha, um pequeno valor e invista, mesmo que seja simbólico. Quando eu estou falando aqui com você de simbólico, é realmente simbólico. Pode ser que seja 10 reais, 20 reais, pouco importa. Para que isso serve? Para mudar a sua cultura com relação a investimento. Porque pode ser que pela primeira vez na tua vida você vá ver o dinheiro trabalhando para você e não o contrário. Enquanto você, quando capta recursos, você paga juros, no investimento, por mais simples que seja, posso estar falando aqui da poupança, posso estar falando de um título básico, você vai ver o dinheiro multiplicando e crescendo um pouquinho e gerando resultados para você. Isso psicologicamente é muito importante e começa a mudar muito a sua cultura com relação a investimentos. Porque alguns ainda pensam assim, investimento não é para mim porque eu preciso de muito dinheiro, porque eu preciso de muitos recursos. Negativo. O que você precisa é mudar a sua cultura com relação a isso. Esse tema dessa semana ele foi oferecido principalmente em função das perguntas dos nossos apoiadores aqui do Papo Financeiro de toda sexta-feira às 14h. Eu vou agradecer novamente aqui ao time da FNCC, a Federação Nacional das Cooperativas de Crédito, pessoal da Coperfensa, pessoal da Cogem, o time do Cicobi Secres, que vem sempre mandando perguntas. Aliás, estimulo aqui a vocês o seguinte: tudo que for do segmento financeiro, do segmento de investimentos, do segmento de cooperação, mande suas perguntas, mande suas questões, que à medida que as sessões, o nosso Papo Financeiro foi evoluindo toda sexta-feira, não fica nenhuma pergunta sem resposta. Nosso limite é o tempo. Então, às vezes, algumas perguntas que não dá para a gente responder aqui ao vivo, a gente manda depois um e-mail, a gente vai discutindo, vai batendo um papo. A casa aqui é de vocês, o Papo Financeiro é de vocês. Lembra sempre disso. Mas, falando dessas perguntas, deixa eu pegar aqui algumas questões. Qual é a carteira de investimentos ideal? Olha, se eu fosse analisar o caso de cada um de vocês, dava para descobrir qual era a carteira ideal de cada um de vocês, mas isso é virtualmente impossível. Então dá para deixar uma dica em linhas bem gerais.
O que se sugere? Seletividade. Você conhece aquele ditado muito, muito velho que diz assim: não coloque todos os ovos numa cesta só? É velho, mas é real. Ele realmente funciona. Evitar colocar todo o recurso numa linha só, num título só, numa coisa só. Diversificação. E qual é o limite dessa diversificação? O limite é aquele limite que te dá segurança suficiente para você ter um portfólio, ter uma carteira bem dividida, e o limite máximo é a tua possibilidade de acompanhamento. Então, a tua carteira ela vai estar condicionada à tua capacidade de observação e à segurança que você tem para dividir esse investimento. Se você vai trabalhar com renda fixa, renda variável, CDB, RDB, ações, títulos do governo, poupança, não é isso que está em tela agora. O mais importante é diversificar. Por menor que seja o recurso, é sempre importante uma diversificação. Pela segurança e por uma outra coisa que no mercado a gente chama análise de performance. O que é isso? Você começa a comparar os produtos, ver como um está se desenvolvendo, o outro está se desenvolvendo, por uma simples razão. Às vezes você investe em alguma coisa porque os outros investiram. Não porque você analisou a rentabilidade, você analisou a tendência, ou porque você não tem o hábito de fazer aquilo. Eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar, hipoteticamente, na poupança, tá? Mas qual a razão de eu colocar na poupança? É segurança, é rentabilidade ou é hábito? É porque eu vi meu pai fazer, porque eu vejo meu amigo fazer? E que outros produtos existem no mercado? Tem os CDBs, tem os títulos do governo. Eu conheço realmente esses produtos? Mais uma dica legal para você, que você pode pegar aí como uma provocação também. Se você quiser enveredar nesse universo do investimento, dedica 10 minutinhos do teu dia, vamos imaginar, após o almoço, no fim da tarde, no trabalho, para conhecer os produtos que tem no mercado. Lembra sempre do seguinte: esquece a barreira de dizer esse produto não é para mim. Não é porque eu não vou usar que eu não preciso conhecer, tá? Fundos de derivativos, fundos de ações, poupança, capital, qualquer coisa que você queira conhecer desse mundo de investimentos, acessa um site, visita o site de uma corretora, começa a entender, porque à medida que você começa a entender, você começa a se aproximar desse tipo de produto. E da aproximação vem uma coisa muito legal, que é a intimidade. Você perde o medo e começa a analisar aquilo mais de perto. Pode ser que o produto seja para você, pode ser que não. Aí é questão de interpretação e, antes de mais nada, de vontade. Mas, de qualquer maneira, é uma forma excelente de você se aproximar e começar a entender melhor esse mercado, que é absolutamente fantástico e nos últimos anos vem avançando bastante aqui no Brasil, porque as pessoas, à medida que a inflação foi reduzindo, e ela vem reduzindo bastante, o leque, o número de opções ampliou. E para você conhecer, tem uma frase muito legal que eu gosto, que diz: ninguém sente falta do que não conhece, né? Só tem um caminho, é você pesquisar, você conhecer, no mínimo para um bom bate-papo, sexta-feira na happy hour depois do trabalho, vai servir. E para gerar um futuro promissor, um futuro positivo para você, mais ainda, voltando a uma coisa que eu acho muito importante, mais importante do que a análise, embora a análise tenha a sua relevância, é você conhecer, você buscar o que você realmente quer. Acho que se fosse buscar uma grande provocação, uma grande dica desse nosso bate-papo, seria exatamente esse. Eu vou responder a mais uma pergunta aqui, que é muito comum gerar uma nuvem no mercado. Que nuvem é essa? O investimento que é o melhor é aquele que está sendo mais falado? Olha, gente, nada contra, mas vamos diferenciar um pouquinho o marketing do resultado. Muitas das vezes, dependendo do meio de comunicação que você usa, pode ser que seja televisão, pode ser que seja revista, pode ser que sejam jornais, você vê muito determinadas situações, ou ouve falar muito de determinadas situações, e isso pode parecer para você que aquilo é o melhor. Nem sempre o que está sendo mais falado é o melhor para a sua realidade. Voltamos no ponto inicial. O que é mais seguro, o que é mais interessante é você conhecer a sua realidade. O que vem para a gente da mídia serve de informação, mas existe muita coisa que está nas entrelinhas, que precisa ser pesquisado, que precisa ser buscado, que só depende de você. Pessoas se reúnem
para fazer clubes de investimento, clubes para falar sobre investimentos, que são pessoas que se reúnem em volta de uma mesa parecida com essa, para bater papo sobre isso. Já pensou nisso? Em discutir com pessoas, com amigos, com familiares, o que seria melhor, o que não seria. Não estou nem falando aqui especificamente de valores, não, porque às vezes é sensível para as pessoas falar a respeito de valores, mas de alternativas, de soluções, de oportunidades. Muitas das vezes você está procurando uma oportunidade lá longe e essa oportunidade está aí bem próxima de você. Só que se você não se comunicar, se você não buscar, se você não conhecer, pode ser até que ela bata a sua porta. Não estou dizendo que não vai bater, mas qual a probabilidade realmente disso? Todas as vezes que alguém bateu na sua porta e disse assim, olha, eu tenho aqui uma solução fantástica, uma solução perfeita, uma solução que vai mudar a sua vida, e realmente mudou. Já aconteceu? Olha, se aconteceu, deve ter sido uma, no máximo 2 vezes, mas tem dezenas, centenas de oportunidades aí, precisando apenas do seguinte, do seu movimento e do seu conhecimento. Bom, desse bate-papo aqui, o que eu espero que tenha deixado claro para você é o seguinte, investimento é, antes de mais nada, uma questão de pesquisa, uma questão de oportunidade. Esse papo ele não esgota o tema, ele é só o iniciozinho desse tema, deixa você totalmente confortável para mandar suas perguntas, para mandar suas questões, e a gente vai respondendo aí à medida das edições do Papo Financeiro, toda sexta-feira, às 14 horas. Agradecendo aqui pela terceira e última vez ao time da FNCC, da Cogen, da Cooperfensa, da Cooper Ericsson, e desejo a vocês sucesso e prosperidade. Até a próxima edição. Muito obrigado.